Bom, galera, eu vou dar algumas dicas, tá? Para quem está pensando em comprar um computador melhor ou mesmo comprar um computador novo, tá? Eu vou dar algumas dicas para vocês. Bom, eu estava fazendo manutenção no meu equipamento aqui, né? Então a mesa tá aqui por isso, tá? A mesa de som, só a mesa de som, não é um mixer, é uma mesa. Bom, vamos lá. Mesa de 4 canais. Vamos lá. Então, vocês estão pretendendo comprar um computador, o que vocês têm que observar, tá? Eu estou falando algumas dicas que vai valer para 2019, aí talvez, dependendo da época que você está vendo esse vídeo, já tenha um pouco mudado, tá? Mas, primeiro, mas as dicas que eu vou dar aqui valem para esse período, mas vale também para as próximas coisas. O que você tem que olhar? Primeiro, você tem que olhar o processador do notebook, tá? Qual que é o processador dele, tá? Geralmente, atualmente, temos o i3, não, é o i3, é o Dual Core, que é muito baixo, hoje em dia não vale a pena ter um Dual Core, principalmente você vai comprar. Temos o i3, temos o i5, o i7 e temos também o i9, tá? Então o processador, como que funciona, tá? O processador ele que processa, né, os programas. Eu sei que é meio redundante, mas ele processa as informações. Então, se ele for muito lento, ele não vai processar rapidamente. Então, você não vai ter um computador rápido. Ele não vai ter uma resposta rápida, tá? Eu estou sendo muito genérico aqui nas minhas informações para a pessoa leiga e que está iniciando. Então, se você tem um conhecimento maior, não vai me criticar, porque eu estou tentando explicar de uma forma mais simples para a pessoa entender, tá? Então é o seguinte, outra coisa também que tem que ser observada, tá? Mas eu vou explicar isso depois. Primeiro eu vou falar dos núcleos, tá? O que significa i3? O i3 é nada mais do que um processador com 2 core, né? E com 4 núcleos. Dois processadores trabalhando em conjunto com 4 núcleos, tá? Os núcleos, o dual core, por exemplo, é um processador com 2 núcleos, ou um processador, ou 2 processadores com um núcleo cada um, tá? Então espero ter explicado isso. E os antigos eram um só processador, tá? Então só para você entender. Então seria 2 processadores, né? Com 2 núcleos. Então daria, na teoria, entre parênteses, 4 processadores, 4 cabeças pensando, tá? E o i5? O i5 é o que? São 4 processadores reais. Então, são 4 processadores, tá? Então, a resposta é muito maior, tá? E ele também tem a função, alguns têm a função turbo. Então, ele trabalha melhor em uma função mais forte, tá? O i7, tá? São 4 processadores com 2 núcleos, tá? Então, ou seja, eles trabalham muito mais rápido. Eu vou entrar ainda em outro mérito que você tem que observar. Eu estou explicando essa parte. Então, o que acontece? Você tem aí, no caso, a questão do processador ter 8 núcleos. O i9, se eu não me engano, posso estar enganado, que ainda não aprofundei no assunto, que ainda não tive tempo de olhar o i9, mas se eu não me engano, o i9 provavelmente é 8 processadores, tá? Em vez de ser 4 processadores e 2 núcleos cada um. Bom, agora a questão mais importante. Eu vou dar um exemplo por mim, na última vez que eu troquei de computador. Eu tinha um i5, só que ele era a primeira geração. E agora eu estou com o i3, que é a terceira geração, se eu não me engano. E o que acontece nisso, tá? O meu i5 ele trabalhava praticamente da mesma forma que o meu i3. Aí você tem que observar a velocidade, quantos gigahertz que é representado pro GHz, tá? Qual a velocidade dele, tá? De cada núcleo, de cada processador. Eles mostram, por exemplo, no meu é 1.70 os dois processadores. Essa é a velocidade real do computador. Isso também tem que ser observado, muito importante. Mas hoje em dia tem computadores aí igual a minha classe
que trabalha em 2 GHz, 2,5 por aí, tá? Então tem que observar também a velocidade do processador. Não adianta só olhar se é i3, se é i5, se é i7. Mas eu nunca gosto, o Ricardo sempre me corrigia isso. Eu não comento muito isso porque geralmente quando você compra um computador na loja, geralmente vem uma geração mais nova. Então se você está, por exemplo, com o i5 antigo e vai pegar um i5 novo, ele já vai estar na geração melhor, entendeu? Porque ele é mais novo. Geralmente as grandes lojas não ficam guardando estoque antigo, então eles sempre estão atualizando, sempre vendendo coisas atuais, tá? Por isso que eles fazem promoção para desfazer o estoque, para trazer equipamentos mais novos, né? Então por isso que eu não comentava, mas é bom revisar porque eu sei que muita gente compra um computador antigo. Então, por exemplo, se eu, vamos supor, se eu troco esse 3 para o modelo antigo igual o meu, primeira geração do i5, ele vai rodar mais lento ou igual. Então eu estou trocando alhos por bugalhos, tá? Memória, vamos lá. Memória é muito importante. Aí tem a quantidade de memória. 4 GB eu já usei, razoável, tá? 2 GB, claro, já usei, eu tô falando antigamente, já usei, na época que comecei foi com o Pentium, né? Então, né, que era coisa de 32 megabytes de memória, era um absurdo. Mas não é isso que eu ia falar, não. Então é o seguinte, o que rola? A memória, ela é fundamental porque é a quantidade de pasta que você abre, é a quantidade de programa aberto que ele aguenta, tá? Então, por exemplo, se você está com virtual aberto, está com bateria aberto, isso vai aumentando a memória. Se você está com, por exemplo, com várias pastas abertas ao mesmo tempo, igual eu faço para tocar, isso está pesando na memória, tá? E o que você deve fazer? Mais memória. Hoje em dia eu tô com 8 GB de memória, dá conta no virtual tranquilo. E acho que a maioria dos notebooks tem um número razoável de 8 GB de memória. Mas tem como você colocar até 16 GB de memória, né? 32, vai indo, né? Até mais, até muito mais que isso, acho que nem sei qual a quantidade máxima hoje. Mas quanto mais memória, melhor, né? Mas aí tem um adendo, que eu acho que eu já comentei isso antes, mas eu vou repetir porque eu já comentei em outro vídeo que não era esse assunto. O que? O Windows 32 bits, 64 bits. Para você rodar mais de 4 GB de memória, ou 4 ou mais memórias, 4 GB, você tem que ter o Windows 64 bits. O Windows 32 é só para quem tem 2 GB de memória, 3 GB de memória, tá? Passou de 4 GB ou tem 4 GB, 64 é a melhor opção, 64 bits, tá bom? Ou se você pretende colocar mais memória, 64 bits é o ideal, tá bom? Então, continuando, desculpa que eu abri um pouco de sono aí. Então é o seguinte, qual que é a questão além da memória? É o HD. Muita gente, quando eu pergunto a configuração, a primeira coisa que o cara fala é o HD. O HD é importante? Ele é importante. Só que ele é importante só para guardar os arquivos. Então assim, para guardar o seu Windows, para guardar suas músicas, para guardar suas fotos, então ele tem que ser grande, para ele caber isso tudo. Então, o que acontece? Quanto mais melhor, né? Hoje em dia temos 500, 1 tera, 2 tera, até mais que isso, tá? Quanto mais, melhor. Mas se você não tem muita música, usa pouca música e tal, o 500 GB aguenta. Mas se você é um colecionador de música, uma coisa assim, você tem que ter 1 tera pelo menos aí. Mas quanto mais, melhor, tá bom? Outra coisa, velocidade do HD. Sim, ele influencia também na velocidade do computador. Se ele estiver dando problema, inclusive, ele pode provocar atrasamento também, tá? Eu já tive problemas assim. Do HD tá lento porque tá queimando, ou ele tá estragando e ficando lento, né? Então o que você tem que fazer? Na verdade, você tem que pegar e trocar o HD.
Temos também uma coisa muito importante também que eu tenho que falar, que é o que? O HD SSD. Porque temos o HD tradicional, o disco rígido, e temos o SSD, que nada mais é que, vou dizer, entre parênteses, uma memória, entre parênteses, flash, tá? Então não tem um disco ali. Quais são as vantagens disso, tá? As vantagens são simples, galera. Você tá tocando um evento, igual eu já vi, eu já tive casos de equipes de som que tava tocando uma mesa que era de metal e de frente para a equipe de som. Então vibrava a mesa e logicamente vibrava o notebook. E o que acontecia com o HD? Fodia o HD, porque o HD ele não serve para tomar porrada. E isso é como se ele tomasse várias porradas ali, o HD fica tudo doido. Então se você toca em locais com um som muito forte, que vibra o seu equipamento, você não tem como diminuir essa vibração, ou mesmo tiver medo disso ocorrer, o que você tem que fazer? É simples. HD SSD. Por que todos os HD não são SSD então, Flávio? Porque é simples, é caro, uma tecnologia nova e ainda está entrando no mercado. Provavelmente depois vão passar tudo para SSD, não sei. Porque eles são mais rápidos, na teoria, obviamente. Eles são mais rápidos e melhores. Claro que ambos têm vantagem e desvantagem. Pesquise um vídeo que fala sobre isso. Eu não vou me aprofundar. Mas para esse tipo de atividade igual a nossa, o disco rígido é um pouco inseguro. Mas não que seja problema, porque você pode colocar espuma. Às vezes só uma questão de você colocar espuma, alguma coisa, ou colocar, ou evitar que o local que você está tocando vibre. Você pode tocar atrás das caixas, alguma coisa nesse sentido, né? Então tem essa questão, tá bom? Você tem que observar muito bem isso. Alguma coisa que absorva o impacto, alguma coisa assim que absorva o som, tá? Para não deixar o HD sofrer, tá? Então é isso, basicamente o HD, memória e processador que você tem que olhar mais, né? Claro que você tem que olhar a placa-mãe, tem que olhar a tela, o fechamento da tela, principalmente para nós que trabalhamos com notebook. Tem algumas telas que fecham, que são muito frágeis na hora de fechar. Isso com o tempo pode prejudicar, porque você está levando para todo lugar, cara. Então tente comprar equipamentos de boa qualidade, tá? Eu vou te falar, um amigo meu que mexe com informática também, igual eu, me indicou o Lenovo. Pô, nem sabia, mas eu gostei muito, cara. O computador é de excelente qualidade. Então assim, eu sei que o Lenovo, muita gente usa Samsung também. Eu já falei sobre os Mac, eu não vou entrar na mérito aqui, a gente está falando de Windows. Já fiz um vídeo sobre Mac e Windows. Eu não sei se vai sair ou já vai sair, ou se já saiu. Vocês acompanham aí. Pode pesquisar Flavinho DJ mais o nome que vocês queiram, que vocês vão achar minha videoaula, tá bom? Eu acho que eu não esqueci de falar nada não. Entrada USB, quanto mais melhor, obviamente. O pitch também pela 3.0, isso, né, se não tiver uma lançada mais nova, né? Sobre HD externo, evitem HD externo, já fiz um vídeo sobre isso, pesquisem aí. Eu acho que no mais... outra coisa também, que eu esqueci. Computador, galera, tente comprar novo, porque você não sabe o que o cara fez com o computador antes. Você não sabe se o cara modificou, se o cara teve que arrumar, que já teve problema. Então, tentem comprar computadores novos. Flavinho, notebook, dá para fazer um upgrade nele? O que é o upgrade? Upgrade é quando você adiciona coisas nele. Por exemplo, igual eu fiz um upgrade, eu coloquei memória. Memória HD, se você souber como fazer, você consegue trocar. O processador consegue, compatível com a placa. Então você tem que observar isso também. Mas se você não entendeu do que você está fazendo, você mandar alguém fazer pode ficar caro e não compensar, fica mais fácil você comprar um outro. Mesmo porque é bom você ter um reserva. Então se você está querendo trocar o seu computador por um mais novo, deixa o seu computador aí, compra um novo e usa os dois, entendeu? Deixa guardado para quando você precisar de emergência. Isso já aconteceu comigo, já queimou, como eu te falei, o meu i5 antigo, ele queimou no meio do evento, e a sorte que minha esposa tinha emprestado um, que eu consegui fazer o evento. Então é isso, galera, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo, valeu!